paz do Senhor Jesus, que Deus possa estar no controle nesta noite, independentemente de onde você esteja, na sua casa, os pais com os filhos, o casal, toda a família reunida. O Senhor tem tocado no meu coração fortemente, que nesse período que estamos atravessando, Ele constituiu o amor dele individualmente nas casas, para que as famílias possam, reunidas, buscar forças para juntos passarmos por tudo isso e sermos vencedores. O Senhor sempre também deixa sempre claro nas Escrituras que o soldado ele tem que estar preparado, porque na hora da guerra nós temos que olhar para os céus, clamar aos montes, aonde está o Senhor, e declararmos: eis-me aqui. Jamais podemos ficar acomodados, jamais podemos ficar inertes a tudo que está acontecendo, a tudo que estamos passando, e em nome de Jesus teremos a vitória para a honra e glória do nosso Deus. O Senhor trouxe uma palavra muito linda para abençoar o meu e o seu coração nesta noite, pois Ele tem me revelado sobre guerra, e a nossa guerra é espiritual, para interferir no natural contra esse vírus, para que ele seja exterminado neste momento de agonia e de aflição. E também muitas pessoas estão passando por necessidades, ou com problemas de saúde, de trabalho e problemas familiares de convivimento. E Deus tem muito para nós nesta noite. Abra sua vida, abra seu coração e deixe Deus trabalhar nele. Em nome de Jesus. O Senhor tem a palavra em 2 Crônicas, capítulo 17. Segundo Crônicas. Aleluia. Nós vamos fazer a leitura do texto sagrado do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 13. E reinou Josafá, seu filho, em seu lugar, e se fortaleceu contra Israel, e pôs soldados em todas as cidades de Judá, como tropas, e pôs guarnições na terra de Judá, e na cidade de Efraim, que foram tomadas por Asa, seu pai. E era Deus com Josafá, pois andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou aos Baalins, que eram deuses pagãos do povo que desobedecia o Senhor Deus Todo-Poderoso. Versículo 4. Mas ao Deus de seu pai buscou, e andou nos seus mandamentos, e não como fez Israel. E confirmou Deus o reinado em suas mãos, e deu todo o Judá presentes para Josafá, e teve riquezas e honra em abundância. E se encorajou no coração em seguir os caminhos de Deus, e ainda tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Tudo aquilo que era idolatria e ofendia a Deus, ele tirou. E no terceiro ano de seu reinado, mandou os seus príncipes, a Ben-Rail, e a Obadias, e a Zacarias, e a Natanael, e a Miaquias, para ensinarem na cidade de Judá. E com eles os levitas, Semaías, e Netanias, e Zebadias, e Azel, e Semiramote, e Jonatas, e Adonias, e Tobias, e Tobi-Adonias, e com eles Elisama e Jorão, os sacerdotes. O ensinaram em Judá. Com eles estava o livro da lei de Deus. E percorreram todas as cidades de Judá, e ensinaram o povo. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá. E não guerrearam com Josafá.
E os filisteus trouxeram a Josafá ofertas, como prata, como tributo. Também os árabes traziam-lhe rebanhos, sendo 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Josafá e se engrandeceu em extremo, e construiu em Judá fortalezas e cidades armazéns. Olha a estrutura, irmãos, que o Senhor foi utilizando através da vida de Josafá para com o seu povo. Versículo 13. E muita obra tinha ele nas cidades de Judá, e homens de guerra e soldados guerreiros em Jerusalém. Amém. Irmãos, Josafá, ele era tataraneto de Salomão, talvez o rei mais conhecido, o rei mais próspero, mais sábio de todo o Antigo Testamento. Pois Salomão pediu ao Senhor sabedoria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu status e ele não pediu nenhum tipo de bem material. E isso quebrantou o coração do Senhor, porque o Senhor falou: já que tu não me pedistes nada de coisas materiais, além do que pedistes, eu vos darei múltiplas vezes coisas infinitas, que ao menos pensais em vossa cabeça, pois o seu coração é um coração digno de me servir. Então Josafá já vinha da linhagem de Salomão. Ele era filho de outro rei, bisneto de Salomão, o rei Asa. Josafá, então, nesse período bíblico, um homem muito temente a Deus, onde ele tentou fazer de tudo o que tinha ao seu alcance para transformar o reino de Judá no reino do Senhor na terra. E por que o reino de Judá? Porque nesse momento, irmãos, infelizmente, Israel havia se partido no meio. O norte passou a se chamar Israel, ficou com o nome. Porém, a linhagem de Davi foi para o sul, dando origem a Judá. E Josafá, então, foi levantado como rei de Judá. Por isso, ele começou a fazer com que o povo visse que o poderio era todo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Tudo aquilo que não agradava a Deus, Josafá mandava seus exércitos ir lá e acabar com aquilo, porque ele queria fazer uma limpeza. Estava precisando que o país passasse por uma limpeza, senão não tem como Deus prosperar, não tem como Deus agir aonde tem sujeira, imundície, pecado. Tudo, irmãos, tem que estar conectado com Deus. A nação, a nossa vida e principalmente a nossa sinceridade de um coração contrito aos pés do Senhor. E neste momento, Josafá foi designando pessoas, colocando conselheiros para que pudessem o ajudá-lo nessa missão tão digna e tão próspera que o Senhor Deus havia lhe levantado. Aonde ele instituía juízes nas províncias, ou seja, ele foi utilizando de toda a logística que o reino lhe oferecia para que o povo tivesse qualidade de vida. Ele foi dando qualidade de vida a todo Judá. E o reino foi crescendo e ele foi ficando um homem do tamanho do coração de Deus, tanto na parte espiritual quanto na parte material. Tanto é que os inimigos antes do passado começaram a lhe trazer presentes. Ele era um homem que recebia joias, recebia prata, recebia carneiros, bodes, ou seja, rebanho de animais e animais, para que o seu reino se fortalecesse a cada dia mais e mais. E com isso, quem que ganha? É o povo. A palavra de Deus diz o seguinte: feliz o povo cujo serve ao Senhor e faz dele a sua nação, onde Deus é o Deus da sua nação. E Josafá, esse rei tão abençoado, que teve durante 25 anos de reinado, momentos onde ele teve falhas, sim, ele era humano, um homem que
Não era perfeito, como não existe e não existirá. Só existiu um, né? Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas Josafá acertou muito mais do que errou. E como ele instituiu várias coisas para agradar ao coração do Senhor, ele foi fazendo toda a estrutura que o Senhor Jesus, como verbo naquele momento, pois ele ainda estava junto ao Pai, mas manifestava pelo Espírito Santo tudo aquilo que Josafá fazia. E tem muito Josafá nesta noite se levantado dentro de sua própria casa, porque como nação, em nome de Jesus, quando tudo isso passar, irmãos, nós vamos nos levantar 10 vezes mais forte do que éramos no passado. Sabe por quê? Porque Deus tem um amor tremendo. O mesmo amor que ele tinha por Josafá, de fazer tudo isso na vida daquele rei, na vida daquele reino e daquelas pessoas, ele vai fazer na minha vida e na sua vida. Eu tenho certeza, todo momento é esperado por Deus. Josafá esperou o momento de ser levantado como rei. Josafá esperou para que desse certo o momento do Senhor. E não ficou murmurando o porquê das coisas. Não ficou murmurando o porquê que as coisas não aconteciam quando ele assim o pensava. Mas ele esperou no Senhor. Então é no Senhor que está a nossa fortaleza. É no Senhor que devemos esperar. E jamais devemos nos desviar. Temos que jejuar mais. A nossa nação, nós temos grupos de evangelização e sabemos que o Brasil do Iapoque ao Chuí está jejuando, no mínimo, irmãos, 8 vezes mais do que jejuava antes da pandemia. Está orando mais. São pais e mães conversando mais com os filhos em casa. Isso está tendo um preço muito alto, o qual todos vamos pagar. Mas tudo é propósito de Deus. Infelizmente, temos que passar por isso. Só que eu quero te dizer uma coisa. O mundo já passou por mais de 20 pandemias, isso no período só da Idade Média para cá. Então, não se desespere. Tem pessoas que às vezes me ligam desesperadas perguntando se é o juízo final, se já é o fim, que não vai ver o filho crescer. Até irmão crente me perguntando de outra igreja. A gente tem muita amizade, né? Eu falei, irmão, o dia e a hora só o Senhor Deus sabe. Nem o filho sabe. O planeta Terra hoje ainda tem 3 bilhões, não é milhões não, bilhões de pessoas que nunca ouviram falar na palavra de Jesus, que não sabem nem o que é uma Bíblia Sagrada. Então vai muito longe ainda. E vivemos o Apocalipse. Sim, já são os sinais, já é o início, mas vai muito longe. Tem promessas, muitas promessas de Deus, de gerações, de filhos, de netos, de bisnetos. E o Senhor não é um Deus de mentira. Se Ele prometeu para mim e para você que veremos nossos filhos, nossos netos e nossos bisnetos, você pode saber de uma coisa. Como Ele fez com Josafá, como Ele fez principalmente com seu tataravô Salomão, Ele fazerá na minha e na sua vida, para a honra e glória do Todo-Poderoso. Deus tem marcado a nossa vida nesses dias também como um levantar, onde um exército muito grande, principalmente na nação brasileira, tem clamado a Ele. E tem clamado a Ele, e começamos a sentir, onde, ao inclinar do ouvido do Senhor para conosco, e esse inclinar, irmãos, é porque estamos nos quebrantando, começamos a orar mais, a ler mais a Bíblia, e isso deve ser, daqui para frente, uma rotina sadia na nossa vida. É prazer em servir a Deus, prazer levarmos a palavra nas faculdades, onde estudamos, levar no trabalho, de onde tiramos o nosso sustento, levarmos em todos os lugares, nas casas de nossos entes queridos, que logo em breve voltaremos a frequentar, e eles frequentarão a nossa. Isso é passageiro. Guarda essa palavra e a paz no seu coração. Está muito, mas muito longe para o fim. A palavra de Deus, ela não é perdida, não é lançada ao vento, mas ela se cumpre. E para uma geração que tem a palavra, muitos que eu conheço também, de ver filhos, netos e bisnetos, por isso eu falo para os irmãos que o negócio vai longe. Graças a Deus, né, e para a honra e glória do Todo-Poderoso. Muitas vezes, durante a semana, você estava tão assim, cabisbaixo, e pensando, o porquê que eu tenho aquela prima, que há tanto tempo
há quase 15 anos não liga para mim. Cortou as relações, perdemos todo o vínculo afetivo, e a nossa família tem passado por tribulação por causa disso. Nenhuma tia, nenhuma mãe, nenhum pai gosta de ver os primos, os filhos assim, nessa situação. Você já tentou de tudo. Você já ligou, já mandou até carta, coisa que ninguém quase mais faz hoje em dia. Mas nesta noite, o Senhor tem ouvido a cada lágrima, a cada pedido seu, e manda te dizer: vocês vão se restaurar. A reconciliação de vossa família será para a honra e glória do Senhor, porque tudo está no meu tempo. Ele não é um Deus, irmãos, em que nós podemos esperar dia ou hora marcada. Não. Deus não trabalha assim. Ele tem o poderio, Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele sabe todas as coisas, irmãos. Eu costumo sempre a falar e a dizer, né? Eu divido a minha vida cristã em duas fases. Fazem 25 anos que eu sirvo a Deus, mas até o ano de 2007, eu achava que só vindo à igreja, ou só frequentando os cultos, né? Quando tinha durante as semanas também, eu fazendo a minha parte, que estava tudo bonito, tudo certinho, que eu estava ok. Até que eu tive um sonho muito revelador do Senhor. E nessa revelação o Senhor me mostrou o seguinte: que Ele queria um avivamento dentro do meu coração. Que Ele queria um avivamento dentro do meu coração, para que eu pudesse fazer muito mais do que eu achava que estava certo. Na verdade, irmãos, tem uma diferença entre seguir ao Senhor Jesus e servir o Senhor Jesus. Nós devemos seguir, sim, mas devemos, irmãos, principalmente servir ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu, percebendo isso, eu comecei a colocar tudo em prática, pensando 100% no espiritual, apenas em servir, em levar a palavra, em fazer visita, em ajudar na igreja, em testemunhar, em fazer tudo aquilo para a obra, mas de coração puro, de vontade que queimava, que ardia o meu coração. E as coisas vão acontecendo, parece que por misericórdia e honra, de uma maneira onde coisas que achávamos que iria demorar anos, o Senhor faz em meses, ou do jeito que Ele se propõe a fazer. Nesse tempo, minha esposa, vou dar um testemunho rápido, ela não poderia nunca ter filhos, infelizmente. Ela era estéril. Nós temos vários exames de esterilidade dela, teste de gravidez negativo. E já eram 6 anos de casado. A partir desse momento, do derramar que eu falei para os irmãos, no ano de 2009, a gente veio ter aquilo que estava prometido e não vinha ainda por causa da minha desobediência. Porque eu achava que estava certo, mas não estava. Eu não servia a Deus, eu só seguia. E nós vamos entrar nisso daqui a pouco. Meu filho nasceu em 2009, para a honra e glória do Senhor Jesus, através de um milagre. Uma das profecias e palavras proféticas de uma pessoa que nos assiste hoje, o pastor Gilberto, lançou que em 45 dias aconteceria um milagre da gravidez. E como Deus fala, por isso que eu falo para os irmãos, guardem a palavra, porque Deus cumpre. Palavras maravilhosas, e assim se cumpriu. Quando nossos pastores pregam, o pastor Alessandro, o pastor Ricardo, irmãos, guardem em vossos corações, porque cumpre. Todo aquele que Deus usa para levar uma palavra, pode saber que ele não tem mais boca no momento, não tem corpo, não tem nada. É o Espírito Santo que fala tete a tete com cada irmão, cara a cara. Nós falamos assim porque Deus nos usa, somos o barro, apenas um vaso. Então Deus tem feito muito e faz coisas maravilhosas, basta crermos. E agora vamos entrar no que eu falei. Qual é a diferença do seguir e do servir a Deus? Seguir e servir Jesus. Até 2007 eu seguia Jesus. Eu costumo sempre comparar com uma corrida de Fórmula 1. Como todos conhecem, né? Como todo brasileiro tinha esse esporte, ainda tem um pouco, né? Mas foi perdendo, assim, vamos dizer, a vontade, né? Eu vou dar um exemplo. Na Ferrari tínhamos o Rubinho Barrichello e o Felipe Massa.
E eles fizeram o quê? Eu pergunto para os irmãos, durante 10 anos. Eu acompanhava de domingo a domingo. Eu vim da geração do Ayrton Senna. Por isso, né, apaixonado por esporte. Não é o meu primeiro esporte, mas é o segundo. E o que acontecia? Nunca eles foram campeões. Porque a vida inteira, pastor, eles só seguiam Michael Schumacher. Eles tinham uma ordem de um humano, que era o diretor da equipe, que falava, não ultrapassem, apenas sigam. Teve vezes deles terem que parar o carro para o Schumacher passar. Aquilo foi mostrando para mim como que o material está tão ligado no espiritual. Eles nunca romperam a barreira que eu rompi de 2007, 2008, 2009. Nesses anos eu falei, chega, eu não vou ser mais o segundo, chega de eu só seguir, eu não vou chegar em lugar nenhum. Porque eu pergunto uma coisa para os irmãos, eles podem ter dinheiro, mas nunca vão ter o gosto de dizer para nenhum ente querido dele, nem para filho, nem para neto, nem para ninguém, fomos campeões, chegamos em primeiro lugar. Nunca foram campeões, foram vice-campeões, mas nunca foram campeões. E como nós sabemos, irmãos, nós precisamos da coroa da vida eterna. E como alcançar a coroa da vida eterna? Será que a gente, seguindo Jesus, só seguindo, nós vamos alcançar? Eu sou bem sincero em dizer para cada irmão e cada irmã nesta noite, não. Mas querido e minha querida, se você servir ao Senhor, ultrapassar o bendito do piloto alemão, vamos parafrasear, e chegar em primeiro, rompe a barreira, você vai passar a servir o mestre, você vai começar a servir. Ah, mas eu não sei pregar, eu não sei levar a palavra, eu não sei muitas vezes fazer alguma coisa que eu acho que deveria fazer. O Senhor te diz nessa noite, se você der um bom dia para um vizinho que muitas vezes você não gosta, se você der um boa tarde para um mendigo que está sentado na calçada na rua, já temos isso aqui na cidade de Dracena, infelizmente. Se você fazer algo onde ajudar uma pessoa, uma velhinha a atravessar um pare, você está me servindo, você está granjeando a sua coroa, você vai ser bem-aventurado e terá um galardão no céu. Porque isso é servir a Deus, é dizer o não, é parar nas épocas em que assistíamos novela, é parar com isso. Nas épocas que deixávamos de ir ao culto para ir jogar um futebol, é parar com isso. Nas épocas em que fazíamos tantas coisas erradas e o lamaçal do pecado abraçando a cada dia mais e mais. A palavra diz, aquele que é limpo, né, pastor, que se limpe ainda mais. E aquele que é sujo, que se suje ainda mais. Irmãos, a cada vez que fazemos isso, de dar um passo para trás, infelizmente, sabemos que o inimigo volta com 7 castas de demônios. Então, para que dar um passo para trás? Vamos para frente. Jesus fala, ide e caminhai, pregai o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo. Mas também tem partes onde ele fala que sedes firmes até o fim. Porque não basta eu crer, me batizar e já achar que está tudo bom e parar por ali, né? Aí eu não vou estar cumprindo o evangelho, eu não vou estar granjeando almas, vidas para Jesus. Eu tenho visto isso na minha família, vários tios, primos se convertendo, tias. No nosso último batismo aqui na igreja foi uma bênção. A minha tia, que eu acho que está assistindo nesse momento, de 84 anos, se batizou, aceitou Jesus Cristo já há algum tempo, congrega com nós firme, e para a honra e glória do Senhor, 84 anos servindo a Deus. E Deus vai chamando primos e família, várias e várias pessoas, irmãos, mas isso é fruto de oração, muita oração. Temos que ter isso no nosso coração, que em casos excepcionais, apenas com o jejum alcançaremos vitória. Em muitos casos, apenas jejuando, apenas nos desfazendo do velho homem, como como Josafá fez. Ele procurou agradar a quem? A Deus. Em momento algum, ele pensou em fazer uma graça ou em agradar a algum rei que era seu vizinho, territorialmente falando. Não, ele falou, eu vou agradar a Deus.
pois somente o Senhor pode dar jeito na minha nação. E nesses dias de hoje, a nossa nação passa por um momento, se não igual, eu diria muito parecido com aquele momento do passado. Há, na verdade, também, infelizmente, uma polarização de muitas ideias. Mas nós temos que lembrar o seguinte, que estamos no exército do Senhor Deus. E nesse exército, quando Ele nos convoca, pode ter certeza que a vitória é em Cristo Jesus. A vitória não é para ontem, nem para o dia que almejamos, mas para o dia que Ele sabe. E Ele já está tomando conta, irmãos, providência. Há notícias de remédios surgindo, há notícias de remédios tendo eficácia de quase 100%. E a nossa nação será conhecida como a nação que evangelizará todos os confins da terra. Nós somos 210 milhões de habitantes. Tem muita gente. Haverá um clamor e um levantar de muitos missionários pelos 4 cantos da terra. Os brasileiros farão a diferença. Essa terra que há 520 anos atrás foi descoberta, não foi por acaso, há um propósito, como estava escrito na carta de Pedro Vaz Caminha e de todos aqueles, quando eles avistaram, eles decretaram, falaram uma profecia lá atrás, que essa terra era a terra da Santa Cruz, e a Santa Cruz é a cruz de Jesus, é a cruz que me salva, é a cruz que te salva, é a que salva a sua família, é a que salva a nossa nação. Essa cruz, nós temos ela no nosso coração, dentro de nós, levando o Senhor no nosso coração. A partir do momento, queridos, que todos nós fomos constituídos templos do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, se cada um de nós, nesta noite, colocarmos dentro da nossa mente o que é isso, o poder que isso tem, isso faz estremecer o inferno, isso abala as trevas, todas as potestades do mal não têm poder diante de Deus. E se você é um templo do Espírito Santo, Ele está dentro de você, Ele está dentro de mim, Ele quer fazer mais moradas, Ele quer esparramar, Ele quer multiplicar, e haverá um reavivamento tão grande na nossa cidade e na nossa nação, que todos dirão, só o Senhor é Deus. A carreata da paz, vimos pessoas nas grades, estendendo a mão, independentemente das religiões, independentemente do credo de cada um, todos estendendo a mão, clamando pelo Senhor. Ali fomos abençoando, e em cada ponto que íamos parando, as pessoas oravam junto, dando glória a Deus. Eu confesso que em 25 anos de caminhada, nunca vi algo tão lindo como naquele dia. Tão lindo, o pastor orando, tudo respeitando as normas, dentro dos nossos carros, com um carro de som na frente, tudo certinho, sem perigo. Mas Deus opera em todas as formas, basta achar guerreiros. Irmãos, vamos aprender uma palavra que constitui outra palavra, que vai completar uma frase que eu vou falar agora. Faça uma oração todos os dias. Eu mudei a minha vida e eu tenho certeza que você vai mudar a sua também, que é a oração da gratidão. Faça a oração da gratidão todos os dias. Vamos parar de só pedir, 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 pedir. Ah, mas eu não posso pedir então? Pode. Mas o que acontece? Nós esquecemos, na maioria das vezes, de agradecer, agradecer e agradecer. O fato de estarmos vivos, o fato de termos um lar, o fato de estarmos nos alimentando, isso já é dom de Deus. Muitas vezes você acha que o seu sonho está distante, que o seu propósito está, mas eu te garanto que não, ele está nas mãos do Senhor. Josafá levantou juízes por todo o reinado de Judá, mas na hora certa, na hora de Deus. E ele não ganhou os presentes, nem foi abençoado pelos reis na hora que ele queria, porque ele já tinha um coração quebrantado de Deus. Nós somos também da tribo de Davi, irmãos. Nós somos também da tribo de Judá. Nós temos a linhagem, nós viemos pela fé, a nós foi estendido esse direito. Nós fomos escolhidos por aquele que tudo pode, tudo sabe e tudo fez.
O Senhor Deus, Ele tem tanto na minha vida e na sua, que se passarmos a fazer a oração da gratidão todos os dias agradecendo a Ele, Ele já sabe o que eu preciso, o que você precisa. Ele já sabe disso tudo. Eu vou dar um testemunhozinho rapidinho também. Às vezes você está com tanta ansiedade de vencer na vida, todos nós estamos, e vamos vencer, né? Seja na parte espiritual, na parte intelectual, na parte amorosa, na parte financeira, e principalmente no espírito, né? Que é onde buscamos os dons do Senhor. No ano de 2017, eu prestei um vestibular com 1.156 pessoas da Univesp, que é a mantenedora, é a Unesp, a Unicamp e a USP, a Universidade Pública do Estado de São Paulo. Onde pessoas falavam para mim, né, principalmente no meu serviço: nossa, mas você já está com quase 40 anos, você vai prestar com o menino que está saindo do cursinho agora, sua chance é zero. E eu escutando isso, começou até no jogo, né, da gente jogava futebol: sua chance é zero, sua chance é zero. Um dia até que eu me rebelei, o pastor lembra, né, a gente sempre comentava sobre essas coisas, né? E ele falou assim: vai em frente. Se Deus está te mandando, vai. O irmão Tiago também, eu agradeço muito ao conselho que o irmão me deu. Vai para cima. Não desista do teu sonho. Irmãos, e assim eu fiz o vestibular. 1.156 pessoas, curso mais disputado do estado, que é o curso de engenharia, para 50 vagas. Esperei passar uma semana, e para honra e glória daquele que tudo pode, tudo sabe e tudo vês, eu passei em 20º lugar. E para honra e glória do poderoso, estou no 4º ano, irmãos, de engenharia. Está acabando. Realizei um sonho. Deus me deu de presente. Já tinha passado por outras experiências acadêmicas, buscado antes o Senhor, mas Ele me deu esse presente tão precioso, o qual eu não tenho palavras para agradecê-lo, para agradecer o pastor que orou tanto por mim, o irmão Tiago, que me deu uma força sobrenatural e falou assim: vai em frente, vai para cima. E eu fiz. Se eu tivesse dado um passo para trás, ou deixado o piloto da Fórmula 1 novamente passar, eu tinha ficado, irmãos. Eu concorri com gente de 20 anos, 22, 17, 18. Mas, irmãos, quem nos dá sabedoria é Deus. Quem nos engrandece é Deus. Quem faz tudo na nossa vida é Deus. Irmãos, o Senhor não para por aí. Nesse momento tão difícil, infelizmente, eu já tenho 2 amigos que perderam o emprego. E todos nós estamos sofrendo, sendo abalados por isso. Ninguém está livre, ninguém está imune. Mas Deus está abrindo portas e Ele não desampara. Essa, infelizmente, não foi nem a primeira nem a última vez em que o planeta passa por isso. Mas neste momento, o Senhor manda te dizer: acalma o vosso coração. Esse que vos fala também ficou desempregado. Esse lá atrás também passou muita dificuldade, ao ponto da minha mãe ter quase que vender o nosso micro-ondas no ano de 1994, para nós fazermos uma compra do mês para não morrer de fome. Meu pai perdeu tudo. Os irmãos lembram do Collor de Mello, né? O abençoado presidente. Então, tomou tudo. E quem tinha o dinheiro no banco, meu pai tinha acabado de colocar no banco, perdeu tudo. Deus foi restaurando, Deus foi fazendo promessa e usando de pessoas simples como eu e você, e fazendo promessas na minha vida, coisas incríveis que eu jamais imaginaria que pudessem ocorrer, pastor. Mas para a honra e glória do poderoso, várias já se concluíram, outras estão em andamento e muitas ainda têm para vir. Coisas que eu jamais imaginava quando eu era do mundão. Porque no mundão a alegria é momentânea, a alegria é puramente passageira e não nos levará a nada. Quem vive no mundão será para sempre um mero seguidor, jamais um campeão. Está na hora, irmão, de você pegar a sua couraça da verdade, a sua armadura celestial, se reveste com ela. Tem para todo mundo. Deus não faz acepção de ninguém. Somos todos 100% iguais. Homens, mulheres, crianças, jovens.
ou velhos, 100% iguais. Se reveste, busca os dons espirituais. Ele tem tudo para nos dar, tudo para acrescentar na nossa vida. Mas se deixarmos Ele trabalhar e passarmos a partir de hoje, guarda bem esse dia, passarmos a servir Ele, servir ao Senhor de todo o nosso coração, passarmos a buscar Ele em espírito e em verdade, declararmos no nosso interior dos nossos aposentos, entrarmos no nosso quarto e declararmos, irmãos, sem medo de errar. Pode até falar alto, não tem problema, dentro do seu quarto. Só o Senhor é Deus. Senhor, eis-me aqui. Essa frase Deus ama. Deus vê valentes levantando para o exército. Fala assim, querido, querida, Deus, eis-me aqui. E você vai ter um rebuliço tão maravilhoso na sua vida. O espiritual vai tomar conta do material e você vai começar a ver coisas que você nunca viu. Eu queria relatar mais para frente com a igreja cheia, lotada, tão lindo que é, mas por causa das normas, a gente segue certinho. Vou relatar para todos vocês que estão nesse momento nos acompanhando com o coraçãozinho igual ao meu, ligado no trono da glória. Dia 2 desse mês, o Senhor me mostrou em sonho, numa visão. Quem passa por isso ou já passou vai entender o que eu quero dizer, e quem não passou vai entender agora por causa que eu vou falar nas palavras. Aonde ele me colocou num corredor, como se fosse um hospital gigante, só com um hospital diferente, onde tinha celas, e os doentes todos trancados dentro dessas celas, todas as pessoas gritando com a mão para fora, estendendo, e um corredor mais ou menos de 1,5 metro, estava eu e um homem de branco à minha frente. Pelas costas eu ouvia, totalmente de branco, com aquele reluz, aquela luz linda, mas de branco, na minha frente. Então nós começamos a andar, e aquele povo desesperado estendia os braços, tanto no corredor da esquerda, quanto no corredor da direita. Perdão, tanto nas celas da esquerda, quanto na cela da direita, e nós no meio do corredor. A partir do momento que pisamos e começamos a entrar pelo corredor, este homem de branco abriu os 2 braços e o povo relava, um por um em vossas mãos, um por um, e eu acompanhando. Eu não podia falar, eu só podia ver, e eu fui atrás, e eu fui atrás. Irmãos, nós andamos por mais de 1 quilômetro dentro desse hospital, tipo de uma prisão. As pessoas enfermas com aquele jaleco de doente, com as mãos todas para fora da cela, mas relando. E fomos passando, todos clamando, e ele na frente, e eu vendo tudo aquilo, e não podia falar nada. E ele com as 2 mãos, aquela maravilha tão linda, e eu totalmente fixado. Até que chegamos no final do corredor, acabou de passar pelas últimas celas, tanto do lado direito como do esquerdo, a gente saiu para fora desse corredor. E eu ainda consegui escutar as pessoas que estavam ao meu redor, gritando, se alegrando, curadas, 100% curadas, já tirando o jaleco. E aí, Deus destampou. O Senhor falou assim, agora fala, o que você quer tanto falar? Eu falei assim, irmãos, para quem estava do meu lado direito e do esquerdo. Quem é esse? Tão lindo, o que é isso? Tão lindo, quem é esse que está agora? Que fez tudo isso e eu vi. Aí um levantou e me falou assim de dentro da cela: você não sabe? Eu falei, não sei. Eu entrei já no corredor, não sei onde estamos, eu estou aqui com ele, mas não tenho medo porque estou me sentindo seguro, me sentindo totalmente acalorado pelo poder dele. E sabe o que a pessoa me falou? Esse é Al-Masih. Irmãos, eu falo mal e mal a nossa língua e um pouquinho de inglês, por causa da escola, né, da faculdade. Mas no outro dia, quando eu acordei, a primeira coisa que eu fui fazer, pastor Alessandro, foi procurar no Google, né, a tradução, o que era aquilo. E em vários idiomas eu procurei, acho que no 6º ou 7º,
que eu já tinha olhado a palavra, Al-Masih. E os irmãos sabem o que quer dizer isso? Deus nos ensina até a língua, irmãos. Palavras que não sabemos. Quer dizer, pastorinho hebraico, o Messias, o Deus. Aí eu fui ver que quem tinha feito tudo aquilo, todas as curas, pessoas dos dois lados se regozijando, e aquele rapaz falou, Al-Masih. No outro dia eu vi, o Messias. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar. É lindo demais. Eu nunca falei em hebraico na minha vida. Eu nunca li nada em hebraico. Eu não sei nada em hebraico. Mal, como eu falei, o português, que é o nosso idioma oficial, e um pouquinho arranhado do inglês. E olha lá. Mas, gente, é maravilhoso o poder de Deus. Então isso, sabe o que foi depois? Veio outra resposta. É a cura da pandemia. Chega, está chegando a hora. As pessoas foram curadas. E sabe por que eu olhando, enquanto eu não sumi daquela situação toda, não foram abertas ainda as suas portas, as travas? Porque, como eu disse, tudo tem o tempo do Senhor. Isso ficará no passado, nos livros de história, e todos nós comentaremos no futuro, lembrando desse 2020, mas lembrando que Jesus pegou na nossa mão, da nossa família, da minha casa, da sua casa, e nós vamos passar por tudo isso na mão, junto com Al-Masih. Santo Deus, aleluia, Jesus, glória ao Cordeiro que tudo pode. Jesus revela, irmãos, Jesus revela. Um missionário amigo meu de Minas Gerais tinha falado, começa a jejuar nas madrugadas. Depois disso veio esse arrebatamento, veio a visão e veio tudo isso. Muitas vezes a gente não sabe, mas a madrugada é do Senhor. A madrugada, se a gente pegar a Bíblia, as Escrituras e começar a ver, Jesus saía para orar na madrugada. Tantos milagres aconteceram com os profetas Eliseu, Elias, na madrugada. Os apóstolos Pedro e Paulo, quando estavam presos, trancados, oravam na madrugada. Quando Israel se via capturada, se via ali atormentada pelo inimigo, o povo clamava na madrugada. Então vamos deixar Deus nos usar. É um mistério, mas a oração da madrugada muda histórias. Mudou lá atrás dos nossos irmãos de todo Israel. Mudou agora, nos dias de hoje, num país chamado Coreia do Sul. Coreia do Sul, há 20, 25 anos atrás, era, salvo eu, o quarto ou quinto país mais pobre do mundo. E em 20 anos, através de oração, através de um derramar que houve naquela nação, de terem sofrido muito também para alcançar isso, hoje é a 12ª economia mundial. O povo teve libertação, tem igrejas maravilhosas, o Evangelho de Cristo sendo derramado de balde naquele país, porque pararam apenas de seguir o Senhor Jesus, mas começaram a servir o Senhor Jesus. Está na hora de nós nos revestirmos, de buscarmos algo mais, e não ficar, para mim tá bom, eu estou fazendo já o meu e está tudo certo. Irmão, não está não. A hora que eu vi isso, como eu falei antes, há mais ou menos 12 anos atrás, eu sou testemunha viva, a minha vida mudou, e a sua vida também muda. Deus não faz acepção de ninguém, de países ou nações, basta que o povo clame por Ele. Como que em 20 anos um país deixa de ser um dos mais pobres do mundo, para ser hoje a 12ª economia do mundo? Como? E a vizinha numa miséria danada, que é a Coreia do Norte, um país ateu. Está mais que provado que ele opera onde o povo clama, onde o povo pede. Vamos orar pela nação. Na oração da gratidão, orar pela nação. É assim que foi feito no passado. Jesus falou, dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. Ele sabe de todo o entendimento dele, que se fizermos conforme as Escrituras Sagradas manda,
não tem como dar errado. Não tem. Toda palavra profética, ela não volta vazia. Se a gente abrir o coração, a palavra já fala, o verbo abrir, vai entrar. Agora, se mantivermos na nossa religiosidade tudo aquilo que vivemos no nosso mundo secular, infelizmente, sabe o que vai acontecer? Eu sempre comento, nós vamos passar a ver um irmão recebendo uma bênção, o outro conquistando um dom espiritual, o outro sendo batizado com línguas, o outro recebendo uma bênção de outro sentido, e a gente apenas assistindo na plateia. A bênção é para todos, o céu é para todos, todos aqueles que aceitarem Jesus como único, fiel e suficientemente Salvador. Um reino tão próspero como esse de Judá, o reino do sul ficou com a parte de Josafá, o reino do norte foi dividido e ficou com o nome de Israel. Neste momento, as Escrituras nos mostram que, por causa de guerras, por causa da vontade de Deus e do propósito do Senhor, aconteceu isso. E, irmãos, uma coisa tão poderosa que nós temos, eu creio que muito mais poderosa do que até uma arma nuclear, porque ela foi capaz de criar os céus e a terra, tudo que existe em termos de ser vivente, que é a palavra de Deus. Nós não podemos nos esquecer, em momento algum e em propósito algum, que nós temos aqui, diante de nós, a maior arma do mundo. Nós temos aqui, irmãos, um livro que na verdade é muito diferente de tudo aquilo que as pessoas lá do mundão não sabem, e muitas vezes até nós esquecemos. São 66 livros dentro de um livro. 66, irmãos, que demorou quase 1.600 anos para serem escritos. Quase 1.600 anos para serem escritos. E você quer que o milagre aconteça no dia. Muitas vezes eu quero que o milagre aconteça no mês. Não é assim. Está aqui na minha mão. 1.600 anos para escrever 66 livros, 40 profetas, 40 pessoas que conversavam dia e noite com Deus. São 40 escritores, homens de Deus, que fizeram essa obra sagrada. É a maior arma do mundo. É o poderio de Deus na terra. É o poderio de Deus contra toda potestade, contra toda enfermidade, contra tudo aquilo que não provém dos céus. E o Senhor nos dá livremente para usarmos na nossa nação. Por isso, irmãos, que tem países em que a Bíblia Sagrada, infelizmente, é proibida de entrar. Já nos aeroportos, ela é confiscada. Infelizmente, não vou citar países, mas são quase 22 ou 23, irmãos. Países grandes, inclusive. Três são grandes, os outros são menores. Mas esses 3 aí são bilhões de pessoas, juntando todos, né? E com o resto. Porque essa arma é poderosa demais. E está na hora da gente começar a usar com todo o nosso coração, sabendo que não foi do dia para a noite. Então, tenha um pouquinho mais de fé e de paciência. O seu milagre vai chegar, a sua bênção está chegando, porque Deus tem o tempo e o propósito de todas as coisas. O seu sonho, as suas realizações, a restauração da sua família. Guarde bem, a sua prima vai conversar com você ainda nesse mês de abril. Vocês vão reatar a amizade. Novamente o Senhor manda eu te dizer, vocês vão reatar a comunhão entre as vossas famílias, e muitos serão abençoados em o nome de Jesus.